Hora de falar sobre o Corinthians. O Timão ainda pensa em contratação de reforços. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que disputaram o estadual termina nesta sexta-feira. Quem não contratar agora vai precisar esperar até o mês de junho. E dá para contar que o Corinthians não tem nenhum planejamento de anunciar reforços nessa semana. O atacante Fabinho do América, que foi bastante especulado, nunca esteve de fato nos planos do Timão. Existiu um oferecimento do atleta e o Corinthians acabou não levando essa história adiante. Em relação ao zagueiro Patrick no Novo Horizontino, também foi oferecido, causou boa impressão, mas depois de uma segunda avaliação, o Corinthians decidiu por não levar a história adiante. Cheguei a conversar com o empresário do Patrick, que me afirmou que se a negociação acontecer, ela vai ficar para metade do ano. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras, fluxo de caixa apertado, dívidas com clubes, com jogadores, com empresários, e por conta disso, o presidente Augusto Melo decidiu recuar e abriu mão de reforços. É por isso que o Corinthians não foi ao mercado, nem na primeira janela, em janeiro, nem na segunda. Importante lembrar também que dentro de campo a coisa tem funcionado. O Corinthians campeão paulista, deixou boa impressão, até por isso reforça a possibilidade de manutenção do atual time sem a chegada de novos reforços. Só para completar o noticiário alvinegro, a torcida está se mobilizando para que nessa segunda-feira o clube chegue a 40 milhões de receita com aquela vaquinha virtual para o pagamento das dívidas do estádio. Eram 39 milhões e 600 mil, a campanha entre torcedores permite que se imagine que sejam alcançados 40 milhões de reais nas próximas horas. Por conta dessa vaquinha, o Corinthians já conseguiu pagar 75 boletos referentes ao financiamento do estádio. Só para completar, o Corinthians já está em território colombiano para o confronto contra o América de Cali, na Sul-Americana, nessa terça-feira. Igor Coronado, Memphis Depay, Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique e Angeleri são desfalques certos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Corinthians tem muitos desfalques para encarar o América de Cali nesta semana pela Sul-Americana, incluindo Memphis Depay. E tem novidades na lista de relacionados, a gente vai falar de tudo isso de uma semana que promete ser decisiva. Rapaziada, Memphis Depay está fora do jogo importantíssimo, hein? Contra o América de Cali na Colômbia nesta terça-feira, 9h30 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Sula, né? Depois de perder na estreia em casa contra o Huracan, o Corinthians vai até a Colômbia e precisa vencer. Não dá nem para falar de outro resultado, uma não vitória, não vou nem dizer uma derrota, não vou dizer que praticamente elimina o Corinthians da fase de grupos, mas deixa o Timão numa situação bem complicada, porque o próprio América de Cali já venceu o primeiro jogo contra o Racing do Uruguai, fora de casa, tá? Vai jogar pela primeira vez sob seus domínios e se vencer mais uma vez, desta vez o Corinthians, vai a 6 pontos e aí o Corinthians fica com 0 para tirar nos últimos 4 jogos, né? Lembrando que apenas o primeiro vai direto para as oitavas. Aí o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para daqui a pouco chegar em segundo, pegar um eliminado da Libertadores, disputar um playoff para quem sabe chegar nas oitavas. Aí a situação fica realmente muito complicada. Por isso que não dá para pensar em outra coisa. Só como é que você faz isso já tendo um derby para disputar no final de semana? E aí, estamos falando aqui, né? Eu tô batendo nessa tecla de um Corinthians protagonista no Brasileirão. O que é um Corinthians protagonista no Brasileirão? Não sei se o Corinthians vai ser campeão, não sei se vai ser líder, não sei se vai se manter no topo o tempo inteiro, mas a minha ideia para o Corinthians é disputar, é competir, é estar ali no bolo. Pode ser que seja líder em algum momento, pode ser que caia para terceiro, quarto, quinto, daqui a pouco volte para segundo, não sei. Eu imagino o Corinthians nas primeiras posições se focar, se der uma atenção ao Campeonato Brasileiro, que é sempre muito difícil, a gente sabe disso, até pelas outras situações, Copas e tudo mais. Então, o Corinthians conseguiu um empate na estreia com reservas, conseguiu vencer o Vasco da Gama no seu primeiro jogo em casa e vencendo muito bem, e agora tem o Palmeiras para encarar. O Corinthians só não é líder do Campeonato Brasileiro por conta do cartão vermelho que o árbitro Anderson Daronco aplicou a Ramon Dias. É isso mesmo. Porque o Internacional, que tem os mesmos 4 pontos, os mesmos gols marcados, os mesmos gols sofridos, o mesmo saldo de gols, tudo igual, a mesmíssima campanha, só é o líder porque o Corinthians tem um cartão vermelho a mais, que é o último critério depois de todos esses que eu citei para você. O Inter não tem um cartão vermelho
O Corinthians tem, por isso que o Corinthians é o segundo colocado hoje. Claro que o campeonato está começando, a gente está falando de um critério aí, porque está todo mundo embolado, tem muitas equipes com 4 pontos, mas Inter e Corinthians têm a mesmíssima campanha. O Inter está à frente justamente por conta dessa expulsão do Ramon Dias. Então, é claro que o jogo contra o Palmeiras já seria importante por se tratar de um derby. O Palmeiras está mordido, os últimos clássicos, né? O Palmeiras teve dificuldades, teve o jogo do segundo turno lá no ano passado da cabeça de porco, em que o Corinthians começa a sair da zona do rebaixamento, né, vencendo por 2-0. Tem as finais do Paulista, em que o Corinthians vence no Allianz Parque o primeiro jogo, no segundo jogo conquista o título daquela maneira, confusão, provocação, aquela coisa toda, não pode mais subir na bola, né? E aí, por conta de tudo isso também, a gente está vendo algumas preservações. São muitos desfalques para esse jogo contra o América de Cali. Falei do Memphis porque o Memphis tomou uma pisada, aliás, seu Daronco, Daronco, tomou uma pisada no tornozelo direito, né? Ele postou foto, tá inchado pra caramba. E aí a comissão técnica, né, o departamento físico do Corinthians, decidiram preservar o Memphis. É derby, é jogo importante e ele tá realmente com dores. Sofreu um grande trauma, então fica treinando, né, em São Paulo, tudo mais, não viaja, que vai ser melhor para ele. O Igor Coronado voltou a ser titular, né, ocupou a vaga de titular no jogo contra o Vasco, tem um probleminha no ombro esquerdo e por isso ele também foi preservado. É porque o Ramon sabe que vai precisar desses dois jogadores no clássico contra o Palmeiras. Só que precisaria também contra o América de Cali. Mas se eles não estão 100%, não há nada o que contestar aqui, né? O grande problema é que esses dois, eles se somam a outros muitos desfalques que o Corinthians está tendo nesse momento. Alguns já conhecidos e outros de última hora. Esses dois, por exemplo, né, que o Corinthians talvez não esperasse. Agora, Hugo Souza, todo mundo sabe, né? Uma lesão muscular na coxa direita, então tem que esperar ele retornar. Daqui 1, 2 semanas, provavelmente o Hugo deve estar de volta. O Gustavo Henrique tem um incômodo na coxa direita. É o zagueiro que vinha sendo titular, já não fora nesse jogo contra o Vasco e segue de fora. Talvez ele retorne no clássico contra o Palmeiras ou o André Ramalho vai ficando, né? Já que aos pouquinhos ele também vai reconquistando a sua posição de titular. É um cara líder, é um cara, tecnicamente, a gente sabe a capacidade dele. É que contra o Vasco ele não foi lá tão exigido assim. Ele oscilou muito, né? Mas o segundo semestre do André Ramalho ano passado foi muito bom. Se ele voltar a ter perto daquele nível, ele é titular absoluto. Vamos aguardar. O Angileri ainda segue com uma lesão muscular na coxa esquerda e eu falei pra vocês que em algum momento ele iria estourar, porque não tem como. Ele ficou 9 meses sem jogar, chegou no Corinthians, jogou toda a reta final do Paulista, foi muito bem, mas uma hora ele ia sentir, e sentiu. Então tá sendo retirado de combate nesse momento, né? E é um baita desfalque. Embora o Biduzinho tenha feito um jogo muito bom diante do Vasco, né? Tenha dado assistência, teve até gol que foi anulado, enfim. O Bidu fez um jogo interessante, especialmente no aspecto ofensivo, né? Que é onde ele vai melhor. E o Rodrigo Garro, né, gente? Que vocês sabem, tem aquela tendinopatia patelar no joelho direito, tá tratando e vai demorar aí um tempinho para retornar. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 desfalques, cara, e assim, todos titulares, tá? É que o Garro e o Coronado meio que se intercalam, né? E o Gustavo Henrique hoje perdeu a posição, teoricamente, pro André Ramalho, mas, cara, são potenciais titulares, dá pra gente colocar assim. Não tem como não impactar, né? O Corinthians vai ter que montar um outro sistema, porque quando não tá o Garro, jogava o Memphis recuado para jogar o Romero. Ou o Coronado, né, que voltou de lesão, para que o Memphis jogue no ataque. Agora ele não tem ninguém. Ele não tem o Garro, ele não tem o Coronado, ele não tem o Memphis. O que ele vai fazer ali? Provavelmente Thales Magno. Provavelmente jogando por dentro para jogar o Romero e o Yuri lá na frente. O Rian, que teve um probleminha no adutor do quadril esquerdo, que loucura, hein? Ele tá de volta, tá relacionado, juntamente com outras novidades. Foram 26 jogadores relacionados para essa viagem à Colômbia, entre eles o meia Dieguinho, do Sub-20, e o Guinegão, que também já compôs, já integrou a relação dos profissionais em algum momento, né? Os dois, inclusive, estão de fora do clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão Sub-20, que será disputado nessa segunda-feira, porque já viajaram para a Colômbia. O Corinthians já está em solo colombiano para poder disputar essa partida de terça-feira contra o América de Cali. Jogo decisivo, acaba se tornando um jogo decisivo pelas pretensões à Sul-Americana, mas vejam só, um derby no final de semana e a possibilidade de manutenção da confiança e de um Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro. Vai todo mundo chegar.
Palmeiras, o Flamengo, essa galera toda vai chegar. Então, você precisa entender de que maneira o Corinthians pode disputar todas essas competições. Que loucura, hein, rapaziada? E aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Dá para beliscar uma vitória na Colômbia? E os desfalques? Que time o Ramon deve escalar? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do jornalista esportivo Jorge Nicola e também um cortezinho do vídeo do Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir todas essas informações, iniciando aí o vídeo, falando um pouquinho desse jogador holandês que conquistou o coração do torcedor corintiano, Memphis Depay. Memphis Depay, ano passado, chegou na metade do ano e foi aí um divisor de água para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e também para levar o Timão a uma classificação na pré-Libertadores, coisa que ninguém esperava. Só aconteceu pela arrancada histórica do Corinthians, 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas. Isso deu ao Corinthians aí a oportunidade de disputar esse ano a pré-Libertadores. Infelizmente, o Corinthians acabou sendo eliminado de forma precoce. Memphis também foi muito bem no Paulistão, um dos jogadores responsáveis para levar o Corinthians a essa conquista aí, que havia 6 anos que o Corinthians não ganhava nenhum título. E aí o Corinthians saiu da fila, ganhando esse derby espetacular diante de um time tão forte quanto é o Palmeiras, com um técnico espetacular, com um elenco gigantesco, uma qualidade surreal. E o Corinthians passou por cima do Palmeiras, conquistando o título. E Memphis Depay jogando demais da conta. Agora no Brasileirão, começou o Brasileirão arrebentando. Memphis jogou muito contra o Vasco, só não fez chover. O resto ele fez. Deu passe para Yuri Alberto marcar gol, recebeu o passe de Yuri Alberto, marcou gol. Memphis deitou e rolou. Foi um verdadeiro chocolate que o Vasco da Gama levou na Neoquímica Arena. Então, um jogador espetacular, onde eu já vi alguns apresentadores, comentaristas, dizendo que o Corinthians é candidato a conquistar esse título. E se o Corinthians conquistar esse título, o Memphis vai ficar marcado na história do Corinthians, assim como ficou o Tevez, né? Assim como ficou o Mascherano, o Gamarra, tantos outros jogadores que no Corinthians fizeram história. O Memphis tem tudo para ser um ídolo da torcida e ser um cara inesquecível. O que ele precisa melhorar é o rendimento em competições internacionais. Infelizmente, o Memphis até hoje não conseguiu performar nas competições internacionais. Por quê? Ano passado foi eliminado para o Racing da Argentina, né? Na Sul-Americana, tomando 2-0. O Memphis não conseguiu performar. Esse ano foi eliminado de forma precoce na pré-Libertadores. Pré-Libertadores é essa que o Memphis mesmo foi um dos protagonistas para o Corinthians chegar. Agora o Corinthians estreou na Sul-Americana e perdeu o Huracan em casa de 2-1. Então o Memphis, se ele melhorar o aproveitamento jogando competição internacional pelo Corinthians, com certeza vai subir o seu nível no patamar do torcedor corintiano. Já é um cara que é diferente, né? Tem um talento surreal, né? E o Corinthians hoje, ser o Memphis, seria um time comum. Prova disso, ano passado o Corinthians não tinha Memphis até da metade do meio do ano. E o Corinthians estava onde? Na zona de baixamento. Quando o Memphis chegou, o Carrillo chegou, o Corinthians foi outro time e teve uma arrancada histórica. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do Coringão, que está na Colômbia, para enfrentar o América de Cali amanhã, às 9h30 da noite, né? Um jogo importantíssimo para o Corinthians, onde o Corinthians perdeu o primeiro jogo em casa e o América de Cali fez tudo o contrário, ganhou seu primeiro jogo. E se o América de Cali vencer o Corinthians amanhã, né? E o América chega a 6 pontos e o Corinthians fica com 0. Tendo em vista que classifica apenas um pro grupo. O Corinthians está no grupo C. Então, o Corinthians matematicamente fica eliminado, que precisaria vencer todos os outros jogos e ainda torcer para uma combinação de resultados. E o que nos preocupa nesse jogo, que é Sul-Americana, primeiro que é uma competição internacional que o Corinthians não tem tradição. Segundo, que o Corinthians tem alguns desfalques muito importantes. Um deles é o Memphis, que eu estou falando agora da história dele no Corinthians. Memphis está fora, Hugo Souza está fora, Rodrigo Garro está fora, Igor Coronado está fora,
Angileri está fora e Gustavo Henrique está fora. Então todos esses jogadores estão lesionados, estão contundidos. O Memphis, vocês sabem o que aconteceu, né? Levou um pisão no tornozelo que machucou ele bastante, né? Ficou fazendo gelo. O Hugo Souza tá com uma lesão na coxa, né? De grau 2, vai demorar aí praticamente um mês voltar. E Rodrigo Garro vai ficar de 1 mês até no máximo 3 meses recuperando, né? Porque ele tá com uma tendinopatia patelar no joelho. Então ele já vem no sacrifício jogando o Paulistão, acabou tomando infiltração para jogar contra o Santos. E contra o Palmeiras, a infiltração não foi suficiente. Ele teve que tomar um anestésico, uma anestesia para jogar com o joelho sem sentir dor. Então, é um jogador que precisa se cuidar mesmo. Igor Coronado acabou saindo do jogo contra o Vasco, machucou o ombro, tá fora também desse jogo. E Angileri já tem um tempinho que tá machucado, também precisa recuperar. E Gustavo Henrique. Alguns jogadores que eu falei aqui não joga nem contra o Palmeiras, que no final de semana tem o derby pelo Brasileirão. E Corinthians precisa dar continuidade, né, a vitória aí no Brasileirão, porque é um dos candidatos ao título. Então precisa vencer o Palmeiras, né? E jogar contra o Palmeiras não é fácil, porque o Palmeiras, ano passado, o Corinthians praticamente eliminou as possibilidades do Palmeiras ser campeão brasileiro, derrotando o Palmeiras. Se o Corinthians tivesse perdido, Ramon Dias iria cair. Aí teve aquele lance da cabeça de porco, os palmeirenses não gostaram. Agora o Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians. Então esse jogo aí tem muitos ingredientes para ser um jogo dificílimo, tanto o Corinthians quanto pro Palmeiras. Então, Corinthians final de semana tem aí um jogo que vale 6 pontos, né? Corinthians precisa vencer esse jogo aí que é muito importante, é um jogo de muita dificuldade. Palmeiras tá muito mordido, né? Palmeiras tá muito mordido. Palmeiras tem todos os motivos aí para vir mordido pra cima do Corinthians, que o Corinthians ganhou dele, né, no Brasileirão passado, ganhou agora no Paulistão, ganhou no Allianz Parque. Então, um jogo muito difícil, que agora o Memphis, no último jogo, acabou subindo na bola diante do Palmeiras, praticamente acabou com o título ali, que ali o Corinthians começou a fazer festa, a torcida começou a fazer festa, não tem mais jogo. Porém, a CBF proibiu de subir na bola. Brincadeira? Cada vez mais, né, o futebol vai ficando mais chato, porque o futebol brasileiro é arte. Memphis já disse que veio pro Brasil por causa desse futebol arte. Agora, não pode subir na bola. Então a CBF tinha que fiscalizar, punir essas pessoas que fez o que fez com o Messi, pisou no tornozelo dele. Isso não dá nada. Isso pode. Então a CBF é uma brincadeira, é um caos, né? E, infelizmente, Memphis acabou aí soltando uma nota, reclamando, falando dessa palhaçada. Memphis Depay não tá no jogo da manhã por causa desse pisão, né, no tornozelo. O Memphis faz muita falta, você vê que ele fez uma dupla espetacular com o Yuri Alberto. Eu já ouvi corintiano dizendo, corintiano mais velho, né, dizendo que o Yuri Alberto e Memphis Depay deu uma combinação tão importante quanto o Casagrande mais o Sócrates. Claro, eles não estão fazendo a comparação de qualidade, estão fazendo a comparação de sintonia. De eles combinaram muito bem, não precisa nem de olhar para dar o passo, para passar a bola. Então o Memphis mais o Yuri vai arrebentar nesse brasileiro, está começando com o pé direito. Infelizmente, o Memphis não estará nesse jogo da manhã e vai fazer muita falta na Colômbia. Corinthians está tentando aí se reforçar, mas muito difícil o reforço, porque a janela para contratação aí de jogadores que disputaram os estaduais, ela fecha sexta-feira. Corinthians só contratou até hoje o Fabrício Angileri na temporada 2025. Era o único time do Brasil que não havia contratado ninguém e fez uma contratação belíssima. Fabrício Angileri, espetacular, chegou jogando, havia 9 meses que não jogava, né? Muita gente falou, uma hora ele ia se estourar e acabou estourando aí, porque o físico não aguenta, né? Então tá recuperando. Corinthians, uma outra notícia sobre a vaquinha do Corinthians que o Nicola falou, é que o Corinthians está aí próximo de chegar, né, de faturamento, para pagar aí a Neoquímica Arena, 40 milhões de reais. O Corinthians já acabou pagando vários boletos de juro, né, e acabou economizando bastante. Então o Corinthians está no caminho certo. Contratações, infelizmente,
tá difícil porque o Corinthians deve muito, deve jogadores, deve empresários, né? Tem jogadores que acionou o Corinthians na justiça, tem empresário de jogadores que acionou o Corinthians na justiça, então o Corinthians vai pagando suas dívidas aos poucos, e acredito eu que o Timão vai conseguir aí mais na frente fazer algumas contratações. Primeiramente, a gente tem que equacionar a saúde financeira do clube. O presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado, tá lutando para fazer isso, e aos poucos a gente vai fazer boas contratações. Além de ter um time bom que nós temos hoje, a gente precisa também de ter um elenco com qualidade para disputar título aí como Brasileirão, Copa do Brasil, né? Títulos maiores do que o Campeonato Estadual. E aí, fiel, o que vocês acharam? Você acha aí que o Corinthians tem condições, mesmo com esses 6 desfalques, vencer amanhã o América de Cali na Colômbia? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário. Deixa também o seu like. O like é muito bom para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.